Você já viu uma revista que se chama Vida Simples? É uma loucura, né? Porque você abre aquela revista e, claro, como toda revista, as fotos, a fotografia, as imagens são muito bonitas, né? Então existe um certo glamour naquela vida simples. É meio contraditório, mas eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento onde uma parcela da população, uma parte da população, tem despertado para essa contradição que é encontrar um glamour, né? Uma coisa assim, gourmet, no simples. É o simples que é o gourmet, é o simples que é o sofisticado. E eu acho que isso vem acontecendo especialmente a partir da pandemia, porque na pandemia a gente ficou sem conseguir ir para festas, né, sem conseguir estar assim no meio da multidão com um monte de gente, no agito, na badalação, né? A gente também foi obrigado a ficar muito dentro de casa, a ficar muito com a gente mesmo, né? E acho que isso foi despertando algumas coisas em nós, né? Assim, todo mundo viveu essa experiência, então não foi ali uma experiência de uma ou outra pessoa, tava todo mundo passando por isso. E ali a gente foi vendo, né? Pessoas que de repente perceberam que morar na cidade não era tão legal assim, então pessoas que começaram a ter esse insight, né, de puxa, eu precisava de mais natureza na minha vida, né? Pessoas que também começaram a dar mais valor, por exemplo, para usar roupas confortáveis. Então, depois disso, né, deu para perceber, inclusive, que teve uma mudança ali no mercado, né? As pessoas, às vezes, saíam de pantufa na rua. De pantufa, né? Quantas vezes eu vi pessoas saindo até de pijama, assim. Então, foi naturalizando essa coisa de que é muito mais legal priorizar o conforto, né? Então, acho que teve um pouco isso também, da questão da roupa, né? Do conforto na roupa. Então, muito menos a aparência e muito mais o como eu me sinto ali. Teve também, acho que uma busca, assim, por essa questão do autoconhecimento, né? Então vou praticar yoga. Né, com certeza, o yoga foi importantíssimo para mim. E acho que depois que eu encontrei não é uma ferramenta, né? Depois que eu encontrei o yoga, eu acho que eu consigo perceber, assim, né? O quanto que isso foi fazendo com que eu fosse me encontrando mesmo, né? Fosse entendendo, assim, retirando aquelas camadas do que não é Daniela, do que não sou eu, pra de repente falar, bom, tá, se isso aqui não sou eu, o que sou eu? Eu vou em busca de mim mesma, né, das coisas que fazem sentido pra mim. Então, eu percebo, assim, que principalmente desde a pandemia, mas claro que esse é um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo, mas isso vem ficando mais nítido, né, cada vez mais, assim, dessa procura pelo bem-estar, né, as pessoas vêm procurando por experiências, por vivências, né, por um estilo de vida aonde elas se sintam bem, né? Que é essa coisa da economia wellness, né? Então, a economia wellness vem crescendo. Tem esse glamour, né? Esse glamour, tal, talvez para até atrair pessoas de classe média alta, né? Você pensar aí numa vida simples, talvez até para as pessoas despertarem para isso, às vezes é necessário ter uma certa glamourização da parada toda, né? Mas aí eu queria contar, deixa eu dar uma enquadradinha aqui, porque eu tenho uma tinta escura na parede lá de trás e o teto melhorou. O teto não é, né? Não é da mesma cor, então fica essa linha assim, às vezes gravando vídeo fica meio torto. Mas aí eu queria contar essa experiência para vocês agora do feriado da Páscoa, e já era uma coisa que eu vinha planejando e que me trouxe assim algumas, como é que eu vou dizer, alguns aprendizados, algumas descobertas maravilhosas. Então eu vim assim com uma bagagem muito incrível, muito legal dessa experiência. Bom, como eu vinha dizendo, né, desde a pandemia ali foi surgindo essa coisa de que morar na cidade, né, é uma coisa assim que tá chegando num lugar, tá chegando num caminho que deu, né, que
tá na hora de mudar, né? E tá mais ali próximo da natureza e tudo mais. E aí eu me organizei para fazer uma viagem, para fazer um curso, né? Um curso de bioconstrução, então que é a construção, né, de casas de uma forma mais natural, com os próprios recursos ali da natureza, usando principalmente terra, areia, né, os recursos naturais, menos cimento, menos ferro, menos materiais aí que demandam, matéria-prima, né, que demanda, antes dela chegar na nossa obra, na nossa construção, ela demanda um gasto de energia muito grande para que ela seja fabricada, produzida, enfim, colocada à disposição para todos nós. Então eu tinha uma vontade grande de fazer um curso assim, já há algum tempo me planejei para isso e fui. O primeiro momento é dizer que já a viagem foi uma coisa muito incrível, né, poder viajar assim sozinha, uma mulher, né, viajar sozinha, peguei a estrada à noite e foi o maior barato, foi muito massa. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, assim, né, dessa coisa do caminho da felicidade, o primeiro que é pensar que o caminho da felicidade é um caminho que já pertence à felicidade. É bem maluco isso que eu tô falando, né? Mas vamos pensar assim, que eu posso dizer assim, é o caminho. Vamos supor que existe uma trilha dentro de uma propriedade, essa propriedade é minha, da Dani, aqui. Então é a trilha da Dani, ok? A Dani é uma pessoa, um personagem. Então, quando eu tô falando o caminho da felicidade, é um caminho que pertence à felicidade. É um caminho que se faz já com essa característica da felicidade. Meio maluco o que eu tô falando? Acho que é, né? Eu sou, assim, meio doida mesmo. Mas eu acho que é diferente, e por isso que eu queria ilustrar, assim, de uma forma até quase desenhando, né? Quase caricata. Porque eu acho que às vezes a gente reproduz essa expressão, o caminho da felicidade, pensando que é o caminho até a felicidade, o caminho para chegar à felicidade. E não, é o caminho da felicidade. E eu acho que isso faz muita diferença. Então, me preparei, me programei, né, paguei lá o curso, enfim, tava esperando esse curso, assim, desde o comecinho do ano. Chegou o dia, tal, peguei minha mochila, peguei minhas coisas, coloquei no carro e saí, assim, mais no finalzinho da tarde. Então, eu ia pegar ali, né, um bom período de estrada à noite. Estrada à noite, sozinha, com as minhas playlists maravilhosas. E aí, liguei o som lá no alto e fui olhando aquela estrada, né? Porque a estrada à noite é muito massa, porque à medida que você vai andando é que ela vai aparecendo, né? Então você tem muito que estar ali focado, centrado, concentrado ali no que você está fazendo. E tem a estrada ela vai se revelando para você, né? Eu acho muito massa dirigir assim à noite, mas também, de certo modo, é bem desafiador, porque tem momentos da estrada que a estrada, meio que a faixa some, né? As nossas estradas no Brasil, elas são assim. As faixas, elas estão ali bem bonitas, de repente elas não existem mais. E aí vem aquele carro, né? Com aquela luz lá da frente, meio que cega a gente não consegue enxergar direito. Então, tem esse desafio também, um pouco desse receio, né? De como que é a estrada que eu vou pegar. Mas é isso, a parada da estrada à noite aqui é aquela frase, é até espiritual a frase, né? Acho que é do Rumi, que ele diz, caminha que o caminho se abre. E dirigir à noite é muito isso, né? Você caminha, você tá ali com o carro andando em velocidade e à medida que você vai seguindo adiante, a luz vai iluminando e a estrada vai aparecendo, seja reta, seja curva, é uma loucura. Com uma playlist, autona, bem massa. Ai, muito maravilhoso. Só que aí eu vou chegar na historinha do porquê já a viagem foi muito maluca, muito legal. Em determinado momento, eu tava ali com o GPS ligado e eu acho que eu me desviei, não peguei a rota que ele, né, uma hora tinha que mudar de estrada, não vi, passei reto, ele recalculou. E no que ele recalculou, mais para frente, ele me mandou por uma estrada municipal. E aí, calcule, né, se uma estrada estadual ou federal, às vezes ela já é ruim, imagine uma estrada municipal. E eu tava, né, na velocidade ali normal que a gente pega na estrada, uma velocidade alta, e entrei nessa estrada municipal sem saber que eu tava entrando por ali, vi que a estrada
ela era mais curtinha, menos larga, digamos assim, e bem esburacadinha, cheia de buraco, quase nada de faixa, e eu tinha que meio que transitar entre uma pista e outra ali, porque era bem precário, né? No meio eu comecei a acelerar, né? Porque é esse o ritmo que a gente vê ali na estrada, né? Você tá a 100 por hora, geralmente, né? Quando tava muito ruim a estrada, né? Reduz 90, 80 por hora, enfim. Mas geralmente é esse o ritmo que a gente vai, né? Ali 100 por hora, pelo menos, você tá indo numa média boa para chegar uma hora, enfim, no seu destino. E aí eu comecei a acelerar e tal, e aí pouquinho mesmo antes de entrar ali nessa estrada, me veio um estalo assim, falei, vou mudar de playlist, vou colocar minha playlist do Coldplay. E aí coloquei a playlist do Coldplay, né, tava tocando as músicas, normal, e a hora que eu entrei nessa estradinha, comecei a escutar uma música que ela parecia que ela dava um eco com uma mensagem em português, que dizia assim, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Você vai falar, essa mulher é louca, mas eu vou te dar aqui o nome, eu anotei, o nome da música. E aí, se você for uma pessoa muito curiosa e quiser saber se realmente eu tô maluca, você pode escutar. O nome da música é Adventure of a Lifetime. É o comecinho da música. E antes de sair para essa viagem, eu fiz a minha oração, né? Eu pedi para né, poder fazer uma boa viagem, agradecer a minha vida, né? Que eu gosto muito da minha vida, que eu ainda quero, né, viver muito mais e que Deus e a minha equipe espiritual, se pudessem, me concedessem essa graça, né? Antes de sair de casa. Eu fiz essa oração. E aí, quando eu entrei nessa estradinha, eu só ouvi esse eco da música, que é uma música em inglês, mas que dava esse rebote, né? Esse eco em português, vai devagar. E eu falei, bom, tô recebendo um recado, né, dos céus aqui para eu ir devagar aqui nesse ponto dessa estrada. Mais pra frente, eu fui ver ali, não sei se foi no GPS ou se foi em alguma placa que eu vi que era uma estrada municipal mesmo. Então eu desacelerei e acho que esse é o primeiro ponto que eu elegeria das descobertas, né, da experiência, de entender ali que assim, nossa, que massa, né? Tipo assim, muitas pessoas talvez dissessem, mas viajar à noite é perigoso, né? Ou, pô, uma mulher sozinha viajando à noite e tal. E eu acho que foi essa sensação, assim, de, cara, se eu tiver que não estar mais aqui nesse planeta, em algum momento, eu não vou estar, claro, eu não vou ficar também dando mole, né? Mas, nesse caso, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, esse recado que eu recebi ali com essa música, com Vai Devagar, é um recado de assim, cara, mesmo quando eu tô sozinha, curtindo essa solitude, eu não estou sozinha, né? Tem uma equipe que tá comigo, assim, que tá me protegendo, que tá me guiando, que tá comigo, que tá me cuidando. Então, aí já foi muito massa, né? Porque, assim, ter essa autonomia, sabe? De falar, cara, eu consigo, eu vou fazer aquilo que eu quero, eu consigo, e eu vou. E eu ainda vou curtir a minha própria companhia, sabendo que eu tô sendo cuidada. Então, esse pra mim é o primeiro ponto do caminho da felicidade. Além de caminhar sabendo que à medida que eu caminho, o caminho se abre, assim. Eu acho que a gente às vezes lê as coisas, né? E é legal porque a gente consegue entender a mensagem, mas viver isso, né, experimentar isso de uma forma assim tão simbólica e ao mesmo tempo tão direta, para mim foi incrível, assim. A outra coisa é a conexão com a natureza, né? Eu acho que é indescritível o quanto que isso cria um estado de relaxamento, né? É muito natural, né? Assim, você não precisa fazer muito esforço. Então, eu cheguei lá no sítio, na chácara que eu estava indo, onde ia acontecer esse curso de bioconstrução, e lá tem uma cachoeira e um rio que passa dentro da propriedade. Então, eu cheguei naquela agitação, né, da estrada e fui deitar dentro da barraca. Então, não tinha um glamour, né, era uma barraca mesmo, mas eu acho isso também maravilhoso. E aí deitei e comecei a escutar o barulho do rio, e eu não sabia que tinha uma cachoeira, mas era um barulho do rio caindo, né, lá
embaixo na cachoeira, que estava bem pertinho aonde eu estava, e fechei o olho e fiquei assim, escutando a força do rio e do barulho da água caindo. Cara, aquilo é uma viagem. Eu tinha saído do carro, eu tinha chegado no meu destino, mas eu tava literalmente viajando com aquele barulho, porque é de uma força, né? A natureza tem uma força impressionante. E é exatamente essa força, é exatamente esse lugar de que existe algo maior do que nós mesmos, né? Nós mesmos, quer dizer, a gente não precisa ser o melhor em tudo, a gente não precisa se destacar e ser a grande personalidade, o fulano de tal, o não sei o que, a não sei o que, né? Tipo assim, sabe essa coisa da posição social, do lugar de destaque? Não, quando você vai para a natureza é exatamente o oposto, né? Porque a força da natureza, a magnitude da natureza, né? O tamanho da beleza que a natureza te apresenta, aquilo é tão incrível, aquilo é tão maior que você, que é exatamente isso que te traz para um estado de paz e de relaxamento, porque você não precisa estar no controle de tudo, você não precisa parecer ser nada, né? Você simplesmente está ali, você e você está sendo abençoado com todas aquelas coisas lindas à sua volta, né? Então, acho que esse também é um segredo do caminho da felicidade, né? A outra coisa que assim, foi para mim uma coisa... É difícil de descrever, assim, né? É uma coisa tão simples, mas que parece tão distante da nossa realidade cotidiana, que foi a questão da cooperação, né? Então, quando eu cheguei lá, bom, para me matricular e para ir nesse curso já foi uma coisa difícil, porque, né, eu, mulher, assim, não tenho muito conhecimento de construção normal. Então, na minha cabeça, era assim, tipo, quem já tem, né? Porque por mais que eu aprendesse a subir uma parede, né, usando terra, né, usando argila, sei lá, enfim, usando as técnicas que a gente foi aprender lá no curso, na minha cabeça, por mais que eu aprendesse a subir uma parede, ainda ia ter muita coisa que eu não ia saber, né? Como, sei lá, o que é como erguer, sei lá, uma parte estrutural da casa, a parte elétrica, a parte hidráulica, isso, aquilo outro. E, de fato, ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. Mas, quando eu cheguei lá, eu cheguei um pouco apreensiva nesse sentido, né? No máximo, o que eu tinha feito até hoje eram coisas mais decorativas. Então, furar uma parede para pendurar alguma coisa que eu quero na parede, né? Seja uma estante, um quadro, o que quer que seja. Já troquei uma tomada, né? Fiz alguma coisa assim, pintei uma parede, mas coisas muito, muito pequenas e pontuais. E aí, cheguei lá. Primeira coisa, a gente sentou em círculo, né, para se conhecer e tal. E aí os homens, né, vieram trazendo já essa bagagem, né? Alguns já construíram, outros estavam construindo e trouxeram ali alguns termos, algumas referências que eu já fiquei assim, né? Tipo, eu não sei nada de construção normal, né? Da construção ali com cimento e essas coisas que a gente já conhece, e vim aqui para um curso de bioconstrução, né? E, para minha surpresa, assim, o curso foi extremamente incrível, exatamente pela troca, né? Então, tinha ali um instrutor, o professor, né? Que trouxe todo o aprendizado, toda a caminhada que ele fez para construir a própria casa, e é muito maravilhosa a casa dele. Mas o mais legal foi essa troca em grupo, né? Então, teve um momento, por exemplo, que a gente foi fazer a técnica ali do pau a pique, e primeiro a gente precisava, então, construir como se fosse uma tela, né? Um gradeado de madeira e bambu, né? E a gente tinha que pegar um arame e passar ali nas junções da madeira e prender aqui essa junção com o aramezinho, né? E óbvio que não dava para deixar as pontas dos arames ali, né, para machucar as outras pessoas. Então tinha que torcer o arame. E eu não sabia fazer isso, né? Nunca fiz algo assim. Não fazia ideia. Daí fui lá passar o araminho, torcer, pô, é duro, né? Então tem o alicate, aí peguei o alicate de uma forma bem desengonçada e logo os homens ajudaram ali, então, né? Tipo, você faz assim, você faz um X com o arame, aí você pega aqui no meio, aí vai torcendo e aquilo vai virando, né? Um trançado ali no arame e você, pronto, fechou
cumpriu ali a tarefa para a gente montar o gradeado. E isso é só um exemplo, né? Então, isso aconteceu durante todo o curso, assim, essa troca, né? Essa cooperação, que é uma cooperação, assim, de que tá todo mundo ali reunido, né? Montando uma parede. Depois teve toda a parte, né? De pisar a lama, né? De misturar com a palha, com a areia, com outros ingredientes, digamos assim. Todo mundo junto também, depois colocar aquele material ali no gradeado, né? Então vai um pela frente, o outro por trás do gradeado, coloca junto, né? Coordenando, dizendo, eu vou colocar aqui, amassa aí e tal. Então, assim, uma coisa que a gente está muito mais acostumado, né, no nosso dia a dia, a um espaço de que para as coisas acontecerem eu preciso me destacar, eu preciso ser melhor que os outros, eu preciso saber mais que os outros, né? E como é legal, né? Como a gente se sente feliz quando alguém vem gratuitamente e te oferece um conhecimento e te ajuda e você faz ali uma coisa junto com aquela pessoa, né? Então, eu acho que isso é um outro ingrediente do caminho da felicidade, né? Então, tava todo mundo ali focado em aprender, em se dedicar, em acabar descobrindo coisas que consegue fazer e que nem sabia que conseguia fazer, né? Então, eu acho que foi uma experiência muito, muito, muito interessante mesmo. E acho que é o último ponto que eu coloquei aqui, para eu não esquecer, é o valor de construir as suas próprias coisas. Não sei se é assim que daria para nominar, mas assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quando eu voltei, a experiência foi assim, olhar para a cidade. Às vezes, quando eu venho de um lugar assim que tem natureza, né? A natureza viva mesmo, né? Porque, claro, tudo é natureza, né? Tudo que está aqui ao nosso redor foi construído com natureza, são os átomos ali, né, se movimentando, gerando numa velocidade mais lenta, né, gerando essa densidade que é a matéria. Então, tudo é natureza. Mas estou me referindo, assim, à natureza no seu sentido mais puro, mais direto, mais objetivo mesmo, a natureza viva ali, né, ao nosso entorno, as árvores, os animais, né, as coisas do modo mais original, digamos assim, né, com menos transformações do homem, nesse sentido. Então, quando a gente vai para a natureza, eu sinto que tem isso, assim, de você viver uma experiência que é uma experiência de que você precisa sobreviver, você precisa estar atento às suas próprias necessidades, né? Então, vamos supor, uma coisa simples, na cidade, se eu tiver fome, eu nem me preocupo muito com isso, porque eu posso continuar fazendo qualquer coisa que em algum momento, se eu quiser parar, eu vou lá e compro um alimento pronto já, né? Então, não é nem a matéria com o que vai ser feito o alimento. Isso já está disponível, está lá no supermercado, né? Mas ainda além disso, né, alguém já levou o alimento lá para o supermercado, tem uma outra pessoa que já preparou esse alimento para mim. Então eu posso continuar fazendo qualquer outra coisa ali, deixar a fome bater mesmo, bem forte, e na hora que eu quiser, eu vou lá e vou ter um alimento preparado para mim. Mas quando a gente está num meio mais selvagem, digamos assim, né, na natureza mais original, você precisa estar mais atento e atenta às suas próprias necessidades e ao que está acontecendo ao seu redor. Porque e eu acho que isso traz a gente de volta para um sentido de estar vivo, sabe? Eu estou viva aqui. E como é que eu faço para interagir com esse meio e comigo mesma, né? Então eu tenho que estar muito mais consciente para sobreviver e para viver nesse ambiente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, vamos supor, tem esse exemplo do alimento, mas eu tenho um outro exemplo também. Uma vez eu fui subir um morro com as minhas filhas, né? E aí, esse morro, ele tinha uma trilha que tinha pouca sombra. E que não costuma ser um problema, né, que a gente encontra na cidade. Se a gente estiver num lugar que tem muito sol, eu entro dentro de uma casa, de um prédio, de qualquer coisa, porque a gente está rodeado disso em todos os lugares, né? De casa, de prédio, de loja, disso, de um shopping. Mas quando a gente está no meio da natureza mais selvagem, mais original, digamos assim, isso é uma questão, né? Você tem que estar atento ao seu ambiente. Então a gente foi caminhando, né? Pegou um pouco de sombra onde tinha, mas no resto do caminho a subida era no sol a pino, né? Então você também tem que ir mais preparado, né? Pensar lá no boné, nisso, naquilo.
E em determinado momento baixou a pressão dela, né? Porque o sol realmente estava forte. E a gente achou daí um arbustinho. Não era uma árvore, que não tinha árvore, era um arbustinho pequenininho. E aí a gente pegou, sentou no chão, se encolheu um pouquinho e ficou ali aproveitando aquela sombrinha do arbusto, né? Enquanto a pressão dela voltava ao normal, porque o sol estava bem forte. E aí tinha um ventinho ali, uma coisa tal que ajudou a gente também. Então, quando a gente está nesse ambiente natural, acho que a gente precisa exercitar essa coisa, né? De como é que eu me viro, como é que eu construo, nesse sentido, a construção não só a construção de uma casa ou a construção de uma peça, de um objeto, né? De uma roupa, a confecção, tudo isso faz parte, mas assim, como é que eu construo um processo de vida ali onde eu estou mais consciente, onde eu me sinto mais viva, né? Porque eu estou o tempo inteiro interagindo de forma consciente com aquele ambiente. Então, eu acho que tem isso, né? Assim, é mais fácil, eu acho, que a gente desenvolver, parece uma coisa mais natural, estou usando essa palavra o tempo todo, mas é porque é isso mesmo, assim, é mais natural estar consciente num ambiente onde a gente não está cercado por um monte de facilidades, de comodidades, né? E as coisas têm muito mais valor também, porque durante o curso a gente aprendeu ali várias técnicas, mas para além das técnicas, né, a gente estava construindo ali, tipo, a gente estava construindo um muro, uma peça, né, a gente estava construindo uma parede e, nossa, aquela parede parecia linda, parecia magnífica, assim, falando, nossa, como é tão bonito isso aqui, sabe? Que eu acho que no dia a dia a gente talvez passasse por uma parede como aquela ali e não desse tanto valor. Mas na hora que você construiu aquilo, você fala, nossa, é muito bonito. Cara, como é bonito isso aqui, sabe? Como foi bonito pegar na terra e construir tudo isso daqui, erguer tudo isso aqui, todo mundo junto. Isso tudo agregou valor para aquela parede. É uma parede construída por muitas mãos, né? É uma parede onde o processo de construção foi um processo de aprendizado, um processo de entrega. Então, tudo isso agregou valor, não é só uma parede aquilo ali, né? E aí isso me levou para outros lugares, fiquei pensando, cara, como é uma vida assim, carregada de valor? Como é uma vida assim, aonde talvez eu possa plantar o meu próprio alimento, sabe? Porque, nossa, né, a gente comia ali coisas que eram produzidas ali naquele sítio, naquela chácara, e meu Deus, que maçã deliciosa. Era muito bom, né? Porque é isso, a gente está acostumado a comer as coisas do mercado cheio de veneno, né? Então, a hora que a gente morde uma fruta, um alimento orgânico mesmo, fala, caramba, e que saiu ali daquela terra que você colocou a mão, sabe? Então, é um pouco isso, assim, de te perguntar, né? Assim, a felicidade, o caminho da felicidade está na nossa frente, bem diante dos nossos olhos. Você está enxergando? Namastê.